Bom dia, irmãs e irmãos. Espero que seja tudo na santa paz de Deus. Vamos dar início às nossas reuniões de estudos dos dias de domingo. Vou solicitar a Mirella para fazer a prece inicial. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, à medida que perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Hoje nossos estudos se concentram no livro Vinha de Luz, Médium, Chico Xavier, Espírito de Emmanuel. E a nossa lição de hoje, ela é a de número 75, Esperança. Porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. A esperança é a luz do cristão. Nem todos conseguem, por enquanto, o voo sublime da fé, mas a força da esperança é tesouro comum. Nem todos podem oferecer, quando querem, o pão do corpo e a lição espiritual, mas ninguém na terra está impedido de espalhar os benefícios da esperança. A dor costuma agitar os que se encontram no vale da sombra da morte, onde o medo estabelece atritos e onde a aflição percebe o ranger de dentes, nas trevas exteriores. Mas existe a luz interior, que é a esperança. A negação humana declara falências, lavra atestados de impossibilidade, traça inextricáveis labirintos. No entanto, a esperança vem de cima. A maneira do sol que ilumina do alto e alimenta as sementeiras novas. Desperta propósitos diferentes. Cria modificações redentoras e descerra visões mais altas. A noite espera o dia, a flor o fruto, o verme o porvir. O homem, ainda mesmo que se mergulhe na descrença ou na dúvida, na lágrima ou na dilaceração, será socorrido por Deus com a indicação do futuro. Jesus, na condição de mestre divino, sabe que os aprendizes nem sempre poderão acertar inteiramente, que os erros são próprios da escola evolutiva. E por isso mesmo, a esperança é um dos cânticos sublimes do seu evangelho de amor. Imensas têm sido, até hoje, as nossas quedas, mas a confiança do Cristo é sempre maior. Não nos percamos em lamentações. Todo momento é instante de ouvir aquele que pronunciou o vinde a mim. Levantemo-nos e prossigamos, convictos de que o Senhor nos ofereceu a luz da esperança, a fim de acendermos em nós mesmos a luz da santificação espiritual. Esperança. A esperança, né? Ela é co-irmã da fé. Ela tem que ser algo que nós temos que construir. Por vezes, o melindre, né? Vamos dizer assim, né? A desesperança, a falta de crer que talvez algo irá melhorar, ela é para nós um entrave. Ela é para nós um entrave. Visto que nós estamos numa situação de planeta de provas e expiações, onde é óbvio, comumente, né, estarmos em situações em que as coisas não vão legais, não legal perante ao que nós né, planejamos, ao que nós esperamos, né? E é ali que normalmente nós nos firmamos na base da fé e da esperança, ou simplesmente
abandonamos qualquer tipo de sentimento nesse caso. E aí, Emmanuel, ele começa, né, citando uma passagem de Paulo, né, Romanos, capítulo 15, versículo 4, porque tudo que dantes foi escrito para nosso ensino, foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. E aí, Emmanuel, ele começa da seguinte maneira: a esperança é a luz do cristão. E sim, nós que nos colocamos na posição do cristianismo, logo nós precisamos compreender que dentro de todos os ensinamentos que Jesus nos passou, ele nos mostra a consolação. A consolação. Ou seja, aquela ideia de que está tudo perdido não é real. Aquela ideia de que existe uma condenação perpétua não é real. Não é. Porque Jesus, dentre tantos os ensinamentos, os aprendizados que ele nos trouxe, inclusive sendo como nosso guia, né, o nosso mestre, o nosso caminho, a verdade e a vida, né, ele nos trouxe a esperança. A esperança, ela é algo que se remete ao futuro. Então, por exemplo, se hoje eu estou passando por uma determinada aprovação, eu tenho que compreender que isso é um processo que ele vai ter uma conclusão e que aquela dificuldade ela não vai ser eterna. Por isso, o objetivo da construção da esperança dentro do nosso ser. Nada está perdido. Até porque nós cairíamos numa zona muito perigosa a respeito da justiça divina, inclusive, a respeito do o quão é bom e generoso o nosso Pai Criador. E é nesse caminho que a gente não pode sair fora. Nós não podemos melindrar nesse processo. Mas Emmanuel traz mais itens importantes, inclusive com algumas analogias. Nem todos conseguem, por enquanto, o voo sublime da fé, mas a força da esperança é tesouro comum. É interessante Emmanuel falar disso, porque ele fala assim, nem todos ainda conseguem o voo sublime da fé, mas a força da esperança é tesouro comum. É interessante, porque nessa construção da esperança, repara que para nós chegarmos na fé, a gente tem que passar e desenvolver a esperança. É interessante isso, né? Essa passagem de Emmanuel, ele fala a respeito desse trabalho que nós temos que ter conosco. Se está difícil exercitar a fé, tenhamos a esperança, né? Então, e aqui Emmanuel, ele fala que nem todos conseguem, e bem o sabemos disso. Isso, por vezes, me toma também. Dá aquele momento de tipo, isso aqui não é para dar certo, não vai dar certo. Isso, e aí a gente entra, e claro que cada qual, na tratativa das suas provas, das suas expiações, dos seus anseios, e, claro, longe de condenar ou julgar qualquer processo, porque é um processo evolutivo em que todos alcançarão, mas sim, o melindre ele é algo que nos acompanha muito de perto, ao ponto de chegar a desistir, seja de qual processo que for. Porque talvez existem provas que vão nos tomando a força, e eu não estou falando só da força física, e talvez chegue um momento de se entrega.
Temos que tomar cuidado também que a esperança que temos do futuro, porque é o que nós já comentamos aqui, né? Eu tenho esperança, eu tenho fé e que vai dar certo, e principalmente quando a gente trata no campo da saúde, né? No campo das enfermidades, no campo da doença. Eu tenho esperança que vai dar tudo certo, eu tenho a fé que vai ser curado. E de repente a pessoa vai lá e desencarna. Nossa, mas eu tinha tanta esperança. E isso coincide com a questão de que talvez a conclusão de uma prova, de uma expiação passada aqui durante a encarnação, talvez o termo, o desencarne, seja a esperança tão desejada para a emancipação do espírito perante a espiritualidade, deixar um corpo que estava ali, né, em sofrimento e tudo mais, e chegar até o plano espiritual o mais atento e despertado possível. Mas enquanto estamos aqui na Terra, é também desenvolver essa esperança de que o melhor está por vir, que não há mal ou sofrimento que dure para sempre, que vai dar certo. Talvez não da maneira que nós estamos querendo, mas vai dar certo. Nem todos podem oferecer, quando querem, o pão do corpo e a lição espiritual, mas ninguém na Terra está impedido de espalhar os benefícios da esperança. A dor costuma agitar os que se encontram no vale da sombra e da morte, onde o medo estabelece atritos e onde a aflição percebe o ranger de dentes nas trevas exteriores. Mas existe a luz interior, que é a esperança. E aqui, Emmanuel, ele trata realmente do que estamos estudando aqui. Porque normalmente, e assim, vamos lá, quando as pessoas se colocam em desespero, ou seja, não tem a esperança, está em desespero, e que se comete na sua própria existência, se atenta contra a própria oportunidade que nos fora dada durante aqui a encarnação, quando chega no plano espiritual, notamos que foi uma pura ilusão da fuga do que nós estávamos passando na realidade, e que a vida continua, e que é necessário se ter algo a mais, que é a esperança, mas, ao mesmo tempo, há de se considerar que cada um e cada qual está no seu processo evolutivo. E o que é para um não é para outro. E que nós temos que tomar bastante cuidado com relação a isso também, para não se minimizar o sofrimento alheio. Não minimizar o sofrimento alheio. Por isso que essa construção e esse desenvolvimento, ele é individual. Todos podem, de um certo modo, colaborar, aconselhar, mas não pode tomar por si a realidade do outro. Isso é fato. Isso é fato. E por isso que somente, principalmente por conta própria, dentro de uma reforma íntima, essa esperança e posteriormente a fé, ela é um desenvolvimento individual, mesmo nós vivemos em sociedade. É o que eu digo. A gente pode colaborar, a gente pode aconselhar, a gente pode dar a força ao máximo para aquele que está em desespero. Porém, a gente sabe ao mesmo tempo que esse é um trajeto na onde o principal protagonista é o próprio espírito que está carregando isso com ele. Não é fácil. Não devemos minimizar o sofrimento de ninguém. Cada um e cada qual com as suas dores, com os seus pesos carregados nas costas, mas, ao mesmo tempo, procurar desenvolver que há algo muito maior e melhor por chegar. Maior e melhor para chegar. Repara esse último trecho aqui que foi lido, que a dor
costuma agitar o que se encontram no vale da sombra e da morte, onde o medo estabelece atritos e onde a aflição percebe o ranger de dentes. Nas trevas exteriores, mas existe a luz interior, que é a esperança. Essa luz interior, por vezes, ela está ali, ela é uma chama, mas talvez não encontramos. Isso só vai ser possível dentro da nossa busca do desenvolvimento espiritual. E por isso que Cristo ele é tão importante, é o nosso mestre. Se nós procurarmos, olha só, a gente está aqui estudando Cristo dentro da doutrina espírita, mas se você procurar no desenvolvimento da sabedoria, estudar somente Jesus Cristo e conseguir fazer atrelações com realmente o que ele diz realmente analogias às nossas vivências humanas, nós conseguimos encontrar o afago e o acolhimento necessário no nosso trajeto. Mas isso requer um esforço. Requer esforço. Me lembro bem isso, por vezes acontece bastante. Quando um pai em desespero, perante ao desencarne do filho dele por um acidente, ele simplesmente solta e brada: Deus não existe. Então, isso é um caso de uma dor extrema, na onde se coloca em negação algo que a gente não quer, né? Enfim, e aí, em desespero, que é a falta da esperança, o pai solta isso. Claro que o caminho mostra os processos que tem que se passar. Mas, veja bem, o que o desespero ele apronta? Porque a dor ela é algo realmente, principalmente para o espírito, né, bastante que mutila, né? E aí, nesses desesperos, por vezes, começa a se soltar realmente até algumas falas, né? E ali na frente vai ver que foram falas jogadas ao léu, né? E que tudo vai dando certo. Por isso a necessidade de desenvolvimento e a construção da esperança. A negação humana declara falências, lavra atestados de impossibilidade, traça inextricáveis labirintos. No entanto, a esperança vem de cima, à maneira do sol que ilumina do alto e alimentam as sementeiras novas, desperta propósitos diferentes, cria modificações redentoras e descerra visões mais altos. Enfim, dentro dos nossos sofrimentos, dentro das nossas falências, claro, na realidade que nós estamos ali no momento, que algo parece tudo realmente escuro e tenebroso, mas se nós nos voltarmos à esperança e nesse desenvolvimento, vemos que realmente há algo a ser logo ali na frente coletado, né? Por isso que é importante e por isso que esse desenvolvimento da esperança ele tem que ocorrer a qualquer momento da nossa existência. A qualquer momento da nossa existência. É não perder a esperança. E mais do que isso, é conquistá-la. É conquistá-la. À noite, espera o dia. Aí vem as analogias. À noite, espera o dia. A flor, o fruto, o verme, o porvir.
O homem, ainda mesmo que se mergulhe na descrença ou na dúvida, na lágrima ou na dilaceração, será socorrido por Deus com a indicação do futuro. E é importante essa analogia, né? A noite espera o dia, a flor o fruto, o verme o porvir. Essas transformações que passam durante a nossa existência. É os júbilos que nos aguardam. E quando Emmanuel, ele continua ainda, e que, olha só, será socorrido por Deus com a indicação do futuro. Emmanuel, ele nos traz o seguinte caminho. Independente se você crê a Deus, independente que você seja um revoltado, um orgulhoso perante a toda a engenharia divina, que o seu sofrimento, que você considera que muitas das vezes é pior do que o do seu irmão em caminho, independente disso, nós sempre somos acolhidos por Deus e toda a espiritualidade amiga. E é ali que reside o principal ato da esperança. Nós não estamos abandonados. Nós não fomos criados para a dor eterna. Nós não somos fruto de castigos. Nós apenas estamos se cumprindo os trajetos que, por outrora, nós havíamos escolhido de maneira enganosos e, por vezes, orgulhosos, por vezes maldosos e cruéis, e que isso não nos faça pertencer mais. Então, é só esperança que nós temos que ter, porque senão nós perderíamos totalmente a ideia de futuro, que é o que, muitas das vezes, enganados, se atenta contra a própria existência carnal, achando que seria uma fuga, e, na verdade, era o despertar maior para o plano espiritual. Então, por isso que nós não devemos, por mais difícil que esteja o caminho, estar plenamente entregues, procurar sim se entregar ao que vem de melhor. Porque vai vir. Vai vir. Qual o tempo? É aí porque é a necessidade da esperança. É a crença no futuro. É crer no melhor. E olha, reforçando. Ai, nossa, eu estou passando financeiramente um problema muito grave, tudo mais. Eu queria ganhar na loteria. Eu queria ficar milionário. No último caso, até de repente, bilionário. Né? Eu queria. É permanecer no foco para que principalmente esse problema financeiro passe. Mas entender também que talvez não ficar milionário, bilionário seria outro problema. Né? Saber como se utilizar com isso. E olha só, que isso que é importante entender. Porque, de repente, nós sermos detentores de tanto, bens físicos e que não nos é proibido, mas talvez por salvo enganos que ocorre durante o trajeto, vai fazer nos comprometer, se não nessa existência, uma próxima existência, que nós vamos passar também por problemas, por escolhas mal feitas, feitas de existências anteriores, na onde, pela falta de esperança, novamente vamos melindrar no trajeto. Fiquemos atentos. Inclusive ao que temos nas mãos hoje. Jesus, na condição de mestre divino, sabe que os aprendizes nem sempre poderão
acertar inteiramente. Então, Jesus, nosso irmão e meta, já sabe disso. Já sabe da nossa realidade e do esforço que nós teremos que fazer para acertar mais, para reformar intimamente. Então, ele sabe disso. Que os erros são próprios da escola evolutiva. E por isso mesmo, a esperança é um dos cânticos sublimes do seu evangelho de amor. Imagine bem Paulo de Tarso, enquanto Saulo de Tarso, um ferrenho perseguidor de cristãos, quando ele se transforma, que ele se torna aí sim o maior apóstolo do Cristo. Repara que, por incrível que pareça, materialmente falando, a vida dele piorou, porque ele passou de perseguidor a perseguido, estou falando materialmente, mas a esperança do trabalho no Cristo o permanecia ali a todo momento. Então, em termos de existência corpórea e dentro de um campo da humanidade, pode ter até piorado, entre aspas, no campo da perseguição, no campo até mesmo do atentado contra a existência de Paulo. Porém, o maior tesouro foi ter Cristo no coração e procurar reverberar, procurar passar adiante. Procurar passar adiante. Repare que Paulo de Tarso, ele só não, vamos dizer assim, né, dentro da sua existência, ele só não conseguiu, de um certo modo, fazer a mudança em Atenas, né? Foi ali em Atenas. E dali ele partiu para Coríntios. Mas, em todo caso, ele nunca deixou de trabalhar. Imagine bem, ele não conseguiu, de um certo modo, a mudança necessária que precisava utilizar dentro dos embasamentos cristãos em um determinado local, e ele não desistiu. Ele partiu para o próximo. Por quê? Porque o trabalho ele é assim. E não pode se perder a esperança dentro de um trabalho cristão. Não pode se perder a esperança dentro do que os sofrimentos são infindáveis, eles vão passar. É aprendizado. Como aqui mesmo disse, Jesus vê isso para nós como um aprendizado. E que os erros são uma escola para nós dentro do campo evolutivo. Então, prestemos bem atenção nisso e procuremos sempre melhorar. E desenvolver e construir a esperança, que está ali, bem próximo da fé. Imensas têm sido até hoje as nossas quedas. Opa, como tem! Porque, inclusive, nós temos uma condição do planeta na onde realmente a queda ela ocorreu, ou ainda ocorrerá. Então, imensas têm sido até hoje as nossas quedas. Mas a confiança do Cristo é sempre maior. Não nos percamos em lamentações. Todo momento é instante de ouvir aquele que pronunciou: vinde a mim, Jesus Cristo. Vinde a mim. Vinde a mim os aflitos, vinde a mim os desesperançosos, vinde a mim aqueles que têm sede de justiça, vinde a mim. Então, esse convite que Cristo nos faz, ele nos toca realmente o coração. O convite que Cristo nos faz de caminhar junto a Ele, estar junto a Ele no trabalho laborioso do bem e do amor, tem que estar conosco. Repara que em várias passagens do Cristo, sempre tem, dentro do campo de lição para nós, aquele que se destacava pela esperança e pela fé. Sempre teve. Aquele que ia além.
nós temos o caso de Zaqueu, sempre temos aquele que vai um pouco além, porque já consegue desenvolver isso. Tem aquela mulher que toca o manto do Cristo e que ele sente que ali tem algo diferente e que poderia estar totalmente desesperançado. Inclusive, que essa mulher que toca o Cristo é uma mulher que tinha longos anos da doença. Ela tinha hemorragias diárias. E Cristo sentiu, olha, quem me tocou? E os apóstolos viram para Cristo, mas mestre, vários te tocaram. Não. Alguém me tocou diferente. Porque já tinha a humildade, já se compromissado com a esperança e com a fé da mudança. Olha só, olha como que funciona. Então, quando nós desenvolvemos isso, temos a esperança que o porvir será melhor, que toda situação, né, ruim que passamos, ela é passageira e ela é fruto, principalmente, de um aprendizado, né, considerando a escola que nós estamos embutidos, e o hospital também, né, mas não percamos. Prestemos atenção no convite do Cristo, prestamos atenção em cada convite do nosso irmão e mestre. E para encerrar, último parágrafo. Levantemo-nos e prossigamos. Levantemo-nos. Então, perante a queda, levantemo-nos novamente. Por mais difícil que seja, por mais doloroso que há de ser. E nós temos esse tempo. Não vamos ser radicais ao ponto de tipo, você está sofrendo aí, levanta logo, levanta. Não, calma. Não podemos minimizar dores, não podemos minimizar as provações e as expiações de quem está correndo junto com a gente nessa crosta terrestre. Não, mas sim, ter a paciência e a esperança que determinado tipo de espírito aqui encarnado vai ter o seu tempo também. E que dentro do seu esforço também vai conseguir se levantar e prosseguir. Convictos de que o Senhor nos ofereceu a luz da esperança, a fim de acendermos em nós mesmos a luz da santificação espiritual, ou seja, da mudança, da reforma íntima, do esforço que nós vamos ter de combater as nossas más tendências. E sim, seguir junto com Cristo, carregando a nossa cruz na esperança e, claro, no desenvolvimento também da fé. A próxima lição do livro Vinha de Luz, daqui 2 domingos, né? É a de número 76, na propaganda eficaz. E no próximo domingo, se assim Deus permitir, nós faremos o estudo do Livro dos Espíritos, primeira obra básica de Allan Kardec, na codificação da doutrina espírita. Alguém quer comentar? Fiquem à vontade. Ô, Angel, mais cedo você comentou alguma coisa e você foi muito feliz. A gente tem esperança nas coisas. Quando a gente tem algum problema, a gente geralmente tem esperança que aquilo se resolva, mas a gente não aceita se aquilo não for resolvido do jeito que a gente quer. E, na maioria das vezes, a melhor forma de ser resolvido não é o jeito que a gente quer, porque a nossa visão é uma visão muito curta, é uma visão, a gente não consegue enxergar o todo. Então, principalmente quando você falou de doença, de um problema de uma doença ou de uma morte, qualquer coisa nesse sentido, às vezes, pelo nosso apego à pessoa, a gente gostaria que a pessoa continuasse encarnada, continuasse viva, mas a que preço ela continuaria viva? Né? Então, às vezes, a pessoa, se ela continuasse viva, ela ia ficar sofrendo mais do que ela estava antes. Então, a gente precisa
ter esse desapego e precisa ter a confiança nos desígnios de Deus. Que, como eu já disse uma vez e volto a repetir, eu acredito que tudo que acontece com a gente, seja de bom ou de ruim, sempre é o melhor que vai acontecer, no caso de ser coisa boa, e no caso de ser coisa ruim, que a gente julga ser ruim, é o que de menos pior poderia acontecer com a gente. Então, a gente às vezes tem esse egoísmo, essa visão fechada, né, das coisas, e a gente gosta que tudo aconteça do nosso jeito, e nem sempre o que acontece ou aconteceria do nosso jeito seria a melhor forma daquele desfecho. E é isso mesmo, né, Fabiano? Porque a gente teve uma vez, né, dentro de um estudo, que eu levantei um comentário que nós, e aí eu falo humanidade, a gente tem a falsa impressão, aí, claro, não estou citando uma pessoa ou outra, claro que isso é ausência, não é todos, mas a falsa impressão que a verdadeira vida é aqui na Terra. A verdadeira vida é aqui na Terra. Não, a Terra ela é uma passagem, principalmente nós aqui, no planeta escola, no planeta hospital, né? No planeta prisão, é um planeta de aprendizagens, né? E tudo mais. É óbvio que a gente, né, tanto o eu, que aí você falou do egoísmo, muito bem, perfeito, quanto os meus, né? Que assim a gente considera a humanidade, os meus, né? Os meus parentes, tal. Quando acontece algo que realmente vai contra o que a gente quer, não deu certo. Mas deu certo. Deu certo da maneira que teria que ser. Do movimento, de tudo mais. E você fala muito bem, porque a gente precisa respeitar as provações e as expiações de cada um. E sim, tanto que existe até aquela questão, né? A pessoa está num leito, aí de repente várias pessoas dentro do seu campo, né, da esperança, começa a orar, aquela pessoa melhora, quando todo mundo dá uma desligadinha, a pessoa desencarna. Mas por quê? O que aconteceu? Tinha melhorado, né? Que normalmente aqui na Terra é chamado, entre aspas, da melhora da morte, né? Olha, de um certo modo, fluidicamente, né, eletromagneticamente, estamos mantendo dentro de um campo aquela pessoa que talvez já há de chegar o momento, né? E que não que nós temos que perder a esperança e até mesmo a fé. Não, é compreender que dentro do processo ocorreu o que realmente dentro desse campo deveria ocorrer. E que, de repente, uma pessoa que está num corpo doente, no plano espiritual, já existe uma tendência de recuperação muito grande, já não passa por aquelas dores que talvez passavam-se aqui pela crosta terrestre, né? Mas é importante não sucumbir espiritualmente, né? Nós ficarmos até onde for, carregando a esperança e a fé. E sabermos que nos desígnios divinos, que é embasados dentro, inclusive, dos nossos planejamentos reencarnatórios, que esses processos apenas estão sendo respeitados e que sim, estamos melhorando, estamos evoluindo, e assim, como diz a última parte da lição, levantemos e prossigamos. Levantemos e prossigamos, porque se faz necessário. Muito bem também, Fabiano. Falado. E agora nós vamos partir para o encerramento. Antes de solicitar ao Fabiano a prece de encerramento, vamos levar nossos pensamentos a Deus, a Jesus,
a espiritualidade amiga e direcionar fluidos nossos para auxiliar naqueles que passam por momentos de provas e expiações, dores, sofrimentos, enfermidades, doenças, aqueles que estão nas casas de saúde, nos hospitais, nas casas de recuperação, nas casas de acolhimento, nas casas de tratamentos, seja levado àqueles que estão em condição de rua, seja levado àqueles dentro dos lares que têm sofrimentos que nós nem conseguimos mensurar, possam receber a luz e o afago necessário para prosseguir o caminho, seja levado àqueles que desencarnaram, que fizeram o trânsito entre o mundo físico e espiritual, mas que ainda não despertaram, não têm a consciência dessa realidade, eles possam também sentir as intuições e ter a humildade do socorro fraterno. Seja levado àqueles que estão nas zonas inferiores do plano espiritual, que eles também possam ter o socorro necessário da espiritualidade amiga, mas que tenham a humildade e que possam ligar a frequência da sintonia e a intuição, saber que o auxílio está bem próximo deles. E seja levado àqueles que já estão nos hospitais espirituais, aqueles que estão em recuperação, para tão logo também trabalharem e atuarem na seara divina. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado pela espiritualidade amiga, por tantas intuições, por tanto auxílio no nosso dia a dia. Fabiano, você faz a prece de encerramento? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação. Livra-nos de todo o mal, hoje, agora e sempre, que assim seja. Que assim seja. Muito obrigado, Fabiano. Obrigado, tia Ivanete. Obrigado, tia Marlene. Obrigado, Fabiana, a Viviane, Mirela, Vitória, Rafaela e a todos os nossos amigos que nos acompanham no canal do YouTube. Que tenhamos um domingo e uma semana abençoada, já sabemos que é. Mas bastante paz, luz, amor, renúncia e o esforço da reforma íntima. Se Deus quiser, domingo que vem estamos aqui novamente no estudo da doutrina espírita e do cristianismo vivo. Que assim seja. Assim seja. Boa semana a todos. Obrigado, Fabiano. Bom domingo, uma boa semana e até domingo que vem, se Deus assim permitir. Que assim seja, Fabiano. Fica com Deus.